Inicialmente, Deus e saúde a todos e todas presentes e aos que nos acompanham pelas redes sociais e pelo grupo TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. É sempre um privilégio estar aqui nesta fundamental Comissão de Meio Ambiente, presidida disparadamente pela maior revelação da história deste Senado Federal como parlamentar, a minha amiga e irmã há 30 anos, Leila do Vôlei, Leila Barros. Esta comissão tem a cara dela. Antes de mais nada, senhoras e senhores, jovens, eu quero aqui expressar minha profunda gratidão pelo trabalho da nobre senadora Tereza Leitão como relatora do meu projeto de lei número 135/2020. O seu comprometimento e dedicação e análise foram essenciais para o avanço dessa importante iniciativa. A proposta de minha parte é garantir que as áreas onde ocorreu o uso indevido do fogo sejam dedicadas exclusivamente ao reflorestamento, conforme estabelecido pelo Código Florestal. Acredito que se trata de medida essencial diante dos alarmantes índices de queimadas ilegais que assolam o Brasil. Vamos diretamente ao assunto na análise. Nos termos dos incisos 1 do artigo 102F do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Meio Ambiente opinar sobre matérias relativas à proteção do meio ambiente. Com relação ao mérito, observo que as duas proposições em análise, o PRS 4/2023, de autoria da senadora Leila Barros, e o PRS 27/2023, de autoria do senador veneziano Vital do Rego, são praticamente idênticas, com poucas diferenças, a meu ver, entre si. Assinalo que a instituição independente que ambos os projetos apresentam é inspirada na bem-sucedida Instituição Fiscal Independente, a IFI, inclusive em relação ao número e composição dos seus membros, e tem como objetivo trazer uma visão independente, crítica e construtiva sobre políticas públicas relacionadas à proteção e preservação do meio ambiente, ao desenvolvimento de uma economia sustentável e às mudanças climáticas. Desse modo, os projetos reforçam a missão do Senado Federal como ponto de fiscalização da implementação das políticas públicas ambientais, com o desígnio de preservar os recursos naturais brasileiros e de harmonizar o desenvolvimento econômico e a garantia da sadia qualidade de vida resultante de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é direito de todos, como previsto no artigo 225 da Carta Magna. Mas enfatizo aqui que a mera existência de uma instituição não garante sua credibilidade ou sua efetividade. Essas virtudes só serão adquiridas à medida em que a instituição demonstrar resultados por meio do desempenho de suas atividades de maneira competente, cientificamente embasada e isenta de ingerência política. Com relação a qual dos PRS deve ser aprovado, informando que a linha B do inciso 2 do artigo 260 do Regimento do Senado determina que na tramitação em conjunto terá precedência o projeto mais antigo sobre o mais recente.
Ou seja, que o PRS número 27 de 2023, que deve ser considerado prejudicado, dando-se referência ao PRS número 4 de 2023. Todavia, senhoras e senhores, existem reparos a serem feitos na redação do PRS número 4 de 2023. É necessário corrigir a denominação da Comissão de Meio Ambiente, que não lida atualmente com a defesa do consumidor e a fiscalização e controle. Ainda é preciso acrescentar ao caput do artigo 1º a finalidade de avaliar o cumprimento de metas ambientais e climáticas e tornar mais clara a redação do parágrafo 8º do artigo 1º do projeto. Considero também que nesse mesmo parágrafo 8º do artigo 1º do PRS número 4 de 2023, a exclusão da atividade docente, da proibição de exercício regular de outra atividade profissional, nos parece coerente com o inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal, enquanto deve também ser acrescentada as proibições à participação em organização da sociedade civil prevista no PRS número 27 de também 2023. No parágrafo 10 do artigo 1º, avalio que não é necessário indicar que, com relação à prestação de informações, o não atendimento no prazo de 30 dias ou informações falsas é crime de responsabilidade, pois isso já está estabelecido pelo parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição Federal. Além disso, ministra Damares, considero relevante o parágrafo número 13 do artigo 1º do PRS número 27 de 23, que determina, antes do encerramento de cada ano, apresentar a evolução do quadro ambiental e climático do país, inclusive taxas anuais de desmatamento nos biomas brasileiros, taxas de emissões de gases de efeito estufa e demais indicadores ambientais relevantes. Outro sim, o artigo 3º de ambos os projetos nos parece inconstitucional, por criar obrigação a órgãos de outro poder por meio de norma interna do Senado Federal. Deve, então, por isso, ser excluído da redação final da proposição. Entendo também que a composição do Conselho Diretor necessita contar com a representatividade de um integrante da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, em vez de Comissão de Assuntos Sociais. Ou seja, conforme a emenda apresentada pelo senador Luiz Carlos Reise. Isso porque compete à CRA a análise de temas referentes à agricultura, à pecuária e ao abastecimento, que são atividades relacionadas às emissões de gases estufa e aquecimento global. Por fim, para embarcar todas essas alterações, apresento uma emenda substitutiva ao PRS número 4 de 2023, contendo elementos de ambas as proposições para aprovação. Direto ao voto, ante ao exposto, voto pela prejudicialidade do projeto de resolução do Senado número 27 de 2023 e pela total aprovação do projeto de resolução do Senado PRS número 4 de 2023 e da emenda número 1 da Comissão do Meio Ambiente ao PRS número 4 de 2023, na forma do substitutivo que apresento neste relatório. Bom dia, presidente. Muito obrigado.
Eu quero aqui cumprimentar o relator, senador Jorge Cajuru, pelo belo trabalho feito. Essa questão climática é extremamente importante e é preciso que a gente, às vezes, deixe, digamos assim, o achismo para tentar chegar mais perto da realidade. É algo que eu não sei se a gente esquece rapidinho o que passa de um ano para outro, não é? Como é que foi? Eu sou criado numa região que só tem 2 estações. Um é verão, outro é inverno. Verão é quando faz sol, inverno é quando chove, né? O pessoal brinca muito de que em Belém só tem 2 estações também, o som está um pouco alto. Diz que uma que chove todo dia e outra que chove o dia todo. Então, mas não é assim também. Nós estamos começando um período de estiagem e até Belém diminui bastante a incidência de chuvas, né? Mas ter uma instituição que possa monitorar, acompanhar, digamos, pega aí 100 anos para trás, né, e observa como isso tem se comportado, para você poder projetar para frente, né, estudar, calcular, contribuir no debate sobre a questão climática, porque tem muita coisa, digamos assim, possível, mas tem muita coisa maluca também nessa conversa. Então, que seja alguém que tenha a cabeça no ponto de equilíbrio para que se tenha noções de fato. Porque, né, uma coisa é você ser um extremo para o ponto positivo ou um extremo para o ponto negativo, né? Não interessa para ninguém os extremos. O que interessa para a gente, para poder fazer base de cálculo, para poder prever, né, aquilo que ocorre, a questão da industrialização, a questão do avanço de outras atividades econômicas impactantes no meio ambiente, dados, são números. Como é que foi? Eu lembro um tempo que eu assumi a comissão de mudanças climáticas aqui, e eu pedi 50 anos para trás, né, para a gente poder fazer ano a ano o que a média da temperatura todos os anos, para poder ter uma noção, para poder começar a discutir, né? Porque alguém diz, o mundo está acabando, vai acabar o ano que vem. E não é assim também, né? Outros já acham que não tem nada a ver. Tem. A influência humana tem seu percentual de impacto aqui. Claro que os oceanos contribuem significativamente e aí está um pouco distante do controle humano sobre isso. Mas aquilo que a humanidade puder fazer de forma inteligente, equilibrada, eu acho importante. Parabéns, relator. Presidente. Temos nossas, né, observações a fazer, mas vamos votar favoravelmente. Obrigado, senador Zequinha. Senadora Damares. Eu quero cumprimentar a autora, cumprimentar o relator. E eu preciso fazer um registro. A gente precisa mesmo, Leila, de dados confiáveis no país. Quem está lá na ponta, na gestão, senador, às vezes se perde com informações que vêm de todos os lugares. E isso é muito confuso. Como construir uma política pública, como construir um projeto, um programa efetivo, se os dados, às vezes, não são confiáveis. E o que acontece? Muitos gestores acabam trabalhando em cima do achismo. O Senado Federal tem dado um exemplo com as suas instituições de competência, de integridade, de isenção. Ontem eu tive uma experiência, Leila, na Comissão de Educação, o Data Senado, senador Cajuru, fez uma pesquisa sobre a violência nas escolas. E ontem foi a apresentação do Data Senado. A gente só não pôde celebrar porque os dados são extremamente chocantes. Mas a metodologia, a forma que os nossos profissionais do Data Senado conduziu a pesquisa, o resultado apresentado da tese de mestrado, doutorado, pós-doutorado, monografias, pesquisa, projetos de lei, políticas públicas. Então, as instituições do Senado, ela tem isso, ela tem confiança, credibilidade. Um instituto desse, um órgão desse aqui dentro, e que a gente possa buscar nele dados confiáveis e não trabalhar, com todo respeito,
respeita o terceiro setor. A gente precisa muito do terceiro setor. Este é um país que valoriza o terceiro setor, mas dados confiáveis, que a gente pudesse vir buscar aqui, ajudaria muito quem está lá na ponta executando a política pública. Então, assim, parabéns pela ideia, pela iniciativa, e vamos trabalhar na próxima sessão, na próxima reunião. Acho que a ministra Tereza quer discutir também. Eu fico muito contente com a iniciativa e quero estar aqui próxima semana para a gente aprovar o melhor. Parabéns pela iniciativa e pela relatoria. Bom, nós estamos votando o item 9, a questão do PRS, né, tanto de minha autoria como do senador veneziano, que cria uma instituição independente de monitoramento de políticas relativas às mudanças climáticas. Então, encerrada a discussão, em votação, né, o relatório apresentado, as senhoras e senhores senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. O relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto de resolução número 4/2023 e a emenda número 1 da CMA, na forma da emenda número 2, CMA substitutiva, e pela prejudicialidade do projeto de resolução número 27, autoria do senador veneziano de 2023. A matéria agora irá à CCJ. Obrigado, senador Cajuru.